Olá pessoal, então eu vou estar enviando para vocês a correção da nossa lista de exercícios. Desculpa um pouquinho pelo atraso, mas tá aqui a correção da lista de exercícios. Então no exercício 1 nós temos uma urna que contém 30 bolinhas numeradas de 1 a 30. Retirando-se ao acaso uma bolinha da urna, qual a probabilidade dessa bolinha ter um número múltiplo de 4 ou de 3? Aqui nós vamos usar a probabilidade da união de dois eventos. Então nós vamos determinar a probabilidade de acontecer o evento A, que é um múltiplo de 4. Depois nós vamos calcular a probabilidade de acontecer um múltiplo de 3, que é o nosso evento B. Depois nós vamos determinar a intersecção com B, que são os elementos comuns ao evento A e ao evento B, que nesse caso nós percebemos aqui, analisando os múltiplos de 4 e os múltiplos de 3, que são 12 e 24. Então, entre os múltiplos de 4 nós temos esses valores aqui, Então a probabilidade de A vai ser 7 sobre 30. Em B, nós temos os múltiplos de 3, que são esses valores aqui, São 10 elementos. Então a probabilidade vai ser 10 sobre 30. E a intersecção com B, como é dois elementos, que são dois elementos apenas em comum entre os dois, nós vamos ter a probabilidade de A intersecção com B igual a 2 sobre 30. Para nós determinarmos a probabilidade de A união com B, nós vamos fazer o quê? A probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção com B. E esse resultado vai dar a probabilidade que a gente precisa, que é a chance de ocorrer ou um número múltiplo de 4 ou um número múltiplo de 3, ao se retirar uma dessas bolinhas. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou somar 7 por 30 mais 10 por 30, que vai dar 17 por 30. E subtrair menos 2 por 30, resultando 15 por 30, ou seja, 15 por 30 simplificando dá meio. Então a chance disso ocorrer, de sair um múltiplo de 3 ou um múltiplo de 4, é meio, ou em porcentagem 50%. Agora vamos para o exercício 2. O que acontece no exercício 2? Jogando-se um dado, qual a probabilidade de se obter um número 3 ou um número ímpar? Aqui também é a probabilidade da união de dois eventos. O que nós vamos fazer? Ao se lançar um dado, nós temos essas possibilidades aqui de resultado. Eu quero saber a chance de ocorrer número 3 ou um número ímpar. Então o nosso evento A é de ocorrer um número 3. Nós temos apenas uma chance, Nós temos apenas um número 3 aqui. Então vai ser a probabilidade de A 1 sobre 6, que é o número total de elementos do nosso espaço amostral aqui no lançamento do dado. Em B, nós queremos saber a chance de ocorrer um número ímpar. Quais as chances de ocorrer um número ímpar no lançamento de um dado? Nós vamos ter o 1, o 3 e o 5. Então são 3 chances. Então a probabilidade B é de 3 para 6. E qual que é a intersecção entre os dois? Um elemento em comum. O elemento em comum entre A e B vai ser o 3. Então a probabilidade de acontecer a intersecção com B é 1 sobre 6. Novamente nós estamos usando a probabilidade da união de dois eventos. Então vai ser P de A mais P de B menos P de A intersecção com B. Então vai ser 1 sexto mais 3 sextos menos 1 sexto. 1 sexto, eu tenho 1 sexto positivo e 1 sexto negativo. Eu vou cancelar os dois, vai sobrar o quê? Apenas o 3 sextos. 3 sextos simplificando é 1 meio. Ou seja, 50%. Então a probabilidade de acontecer um número 3 ou um número ímpar no lançamento de um dado é 50%. Tá ok? Agora vamos para o exercício 3.
No exercício 3 é probabilidade condicional agora. Então nós temos a seguinte situação: jogam-se 2 dados. Qual a probabilidade de se obter o 4 no primeiro dado se a soma dos resultados é 4? Então eu quero saber a possibilidade de acontecer 4, lançando-se 2 dados, a probabilidade de acontecer 4 no primeiro dado, sabendo que a soma dos resultados é 9. Então o que eu vou fazer? Eu vou identificar no lançamento desses 2 dados os valores que somados resultam em 9. Então quais que vão ter soma 9? 4 e 5, 5 e 4, 3 e 6 e 6 e 3. São esses os casos em que pode acontecer no lançamento de 2 dados a soma dos resultados serem 9. Mas para a gente o que interessa? Além da soma ser 9, o resultado obtido no primeiro dado precisa ser 4. Então, entre essas possibilidades aqui, nós vamos ter apenas, nesse caso, ocorrendo 4 no primeiro dado. Então, como que eu vou determinar a probabilidade? Eu tenho uma chance em 4. Então, a nossa probabilidade vai ser o quê? 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 25%. Então, a chance de acontecer o número 4 no lançamento de 2 dados, sabendo que a soma dos 2 resultados é 9, é 1/4, ou seja, 25%. Agora vamos lá para o exercício 4. No exercício 4, nós temos a seguinte situação: João lança um dado sem que o Antônio veja. João diz que o número mostrado pelo dado é par. A probabilidade de Antônio descobrir esse número é... Então nós lançamos, João lança um dado. A probabilidade de acontecer os resultados é de 1 a 6, que são as faces do dado. Se esse número que foi sorteado, sabendo que esse número foi sorteado, foi um número par, então nós vamos ter uma reduzida nesse espaço amostral que era de 6. Agora nós vamos ter 2, 4 e 6, que é a chance de acontecer o número par. Então, antes eu tinha 6. Agora, se eu sei que o resultado obtido foi um número par, foi 3. Então, qual que é a chance de Antônio descobrir o resultado desse número, sabendo que o resultado foi par? Então, nós temos 3 possibilidades do resultado ser par nessas 6 aqui, que é o lançamento do dado. Então, novamente nós temos uma condição aqui: ao lançar um dado, qual é a chance de Antônio descobrir o número, sabendo que esse número foi par? Então, sabendo que esse número foi par, o que nós vamos fazer? Vai ficar P igual a 3, que é a chance de acontecer o número par, dividido por 6, que é o nosso espaço amostral. Simplificando, dá meio, ou seja, 50% de chance de acontecer dele acertar o número, sabendo que esse número que foi sorteado é par. E agora, para finalizar, nós temos o exercício 5. No exercício 5 nós temos a seguinte questão: uma família planejou ter 3 crianças. Qual é a probabilidade de que a família tenha 3 homens, já que a primeira criança que nasceu é homem? Então, nós vamos determinar as possibilidades do sexo dessas 3 crianças, sabendo que a primeira já foi homem, já é homem. Então, nós vamos ter essas situações aqui, em que o primeiro filho é homem. Tá? Então pode ser 3 meninos, homem, homem e homem. Pode ser, sendo o primeiro homem, homem, homem e mulher. Continuamos com o primeiro homem, pode ser homem, mulher e homem. Ou ainda nós temos homem, mulher e mulher. Então nós temos pode acontecer essas 4 situações aqui, sendo o primeiro homem, que é a condição que nós temos.
Só que eu preciso saber qual a chance dessa família ter 3 filhos homens, sendo que o primeiro já foi homem. Então, sendo que o primeiro já foi homem, nós temos essas 4 possibilidades. Mas qual que vai interessar para nós? Vai interessar para nós essa daqui, ó, em que os 3 são homens. Então, como que eu determino essa probabilidade? A nossa probabilidade vai ser de 1 para 4, ou seja, 25%, né? Probabilidade, a chance do meu evento acontecer é apenas uma entre 4, que são as possibilidades que eu tenho de o primeiro ser homem. Então a probabilidade vai ser 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 25%. Então a chance dessa família ter 3 filhos homens, sabendo que o primeiro já é homem, é 25%. Aí assim a gente termina a correção da nossa primeira lista de exercício, e na sequência eu vou estar falando com vocês sobre os números binomiais, tá?